Muito bem, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9, 3 de 1 a 9, melhor dizendo. Eu vou apenas ler esse texto e fazer alguns comentários, porque ele praticamente não precisa de muita interpretação. E o propósito desta leitura é mostrar para você sobre as calamidades que estão acontecendo nos últimos dias. Só para ser um alerta para você, esta palavra de hoje será um alerta do momento que estamos vivendo no mundo e também vai nos ajudar a ter ainda mais sede, mais posicionamento quanto a conhecer a palavra de Deus e as promessas de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Porque não pense você que o alvo de Satanás é outro, senão a nossa casa. A nossa casa é o alvo principal do inferno. É o alvo principal. Não é o seu carro, não é o seu emprego, não é a sua chácara. Meu Deus, amo tanto a minha chácara. Será que o diabo vai jogar uma bomba lá? Não vai, fica tranquilo. Não é a sua moto, não é a sua bicicleta, não é o seu time de futebol o alvo do diabo. O diabo não está perseguindo o seu time, não. Mas o alvo de Satanás é a sua família. Enquanto Deus ama as famílias, o inimigo de Deus principal, que tornou-se nosso adversário, odeia as famílias. Ele odeia. Alguém já disse uma frase que eu tenho repetido ela em outras circunstâncias e vou falar de novo hoje. Famílias fortes fazem uma igreja forte. Uma igreja forte faz uma nação forte. Aonde que é o foco de Satanás, então? É na família. Começa no casal. Por isso nós vamos trabalhar focados nisso, mostrando as promessas de Deus para a sua casa e a sua família. Porque a promessa de Deus é como um escudo que você põe para rechaçar os dardos inflamados do maligno. E para isso também eu quero acrescentar um desafio para esta reunião aqui. Nós vamos começar essa reunião a partir do domingo que vem, 16h45, com oração. Que hora que eu vou começar essa reunião aqui? 16h45, oração em grupo. Nós vamos estar aqui, os pastores, vamos pegar esse microfone e convocar você para nós orarmos uns pelos outros, pela família. Vamos começar com oração. Porque John Wesley dizia que tudo quanto Deus faz, Ele o faz em resposta às nossas orações. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu não fazer assim. Ele decidiu fazer em cooperação com você. Ele quer usar você. Ele quer dar essa oportunidade para você. Ele quer dar espaço para você. Então, a partir da semana que vem, eu vejo que alguns, eu não sei porque o horário as pessoas ainda estão se adequando, mas pessoas que vão chegando 5, 5h15, 5h20, 5h25, 5h30, né? 10 para 6, mas vai ter culto, você chegou aqui, a pregação já foi tudo. Entendeu? Não está só na adoração final, porque esse culto vai ser bem dinâmico, bem objetivo mesmo, porque ele tem que acabar 15 para 7 para dar tempo de sairmos, os carros saírem para a galera chegar para o culto das 8 horas. Então, isso é uma bênção, porque nos ajuda também a sermos disciplinados. Então, nosso culto vai começar às 16h45. Beleza? Em ponto, começamos orando aqui, uns pelos outros, que nós precisamos orar, cobrir nossas casas, nossas famílias, e lendo os textos, esse texto você vai saber por quê. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9, a palavra de Deus diz assim. Vou ler bem pausado, e já parando, e já pregando, tá bom? Sabe, porém, isto, é a advertência que o apóstolo Paulo faz ao seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo escreve essa epístola, esta carta para ele, dando a ele vários alertas e admoestações para que ele se posicione como homem de Deus no meio do desafio que ele recebeu da parte de Deus. Então ele escreve dizendo, sabe, Timóteo, sabe, porém, isto,
Nos últimos dias, quando aconteceria isso, meus irmãos? Últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Pois os homens serão, eu vou botar aqui por minha conta 2 pontos. Veja só como serão os homens nos últimos dias, segundo a palavra de Deus. Os homens serão egoístas. O egoísta é aquele que ama a si mesmo. Ele ama a si mesmo. Ele é em primeiro lugar. Isso é ser egoísta. Então, os homens nos últimos dias serão egoístas. Os homens dos últimos dias serão avarentos. O avarento é aquele que faz do dinheiro seu Deus. Ele tem um amor ao dinheiro, um apego ao dinheiro. O dinheiro é muito importante. Ele é capaz de perder uma amizade, mas ele não perde dinheiro. Esse é o avarento. Nós, na caminhada cristã, como pastores, nós já vimos gente perder a amizade um com o outro por causa de dinheiro. Quando faz negócio com os irmãos, quer levar vantagem. O amor ao dinheiro. Homens que amam o dinheiro, eles oprimem os casados, oprimem os seus filhos, oprimem a sua esposa. Ele dá o pior para os seus filhos, o pior para a esposa. Se ele tem 2 carros, ele anda com o mais bonito, o mais novo, e deixa o mais horrível para a mulher andar. É avarento. Não tem nenhum avarento aqui, né? Graças a Deus. Você vê que uma coisa é fruto da outra. O egoísta, o avarento, é uma síndrome, fruto do pecado na vida do homem. Mas também os homens dos últimos dias seriam, dizia Paulo já há muito tempo atrás, jactanciosos. Que será que é isso, né? Fui procurar no dicionário para ilustrar meu conhecimento. Jactanciosa é aquela pessoa pretensiosa. Ele se vê muito acima do que ele é. Em outras palavras, é aquele que se acha, né? Ele é orgulhoso. Ele é ostentador. Jactancioso é o ostentador. Hoje está na moda ostentar. E para ostentar hoje, a galera dos MCs aí, como eles não têm nada quando começam, tem um empresário que banca. Os correntões, aluga o carro e tal. Ele não tem nada daquilo. Ainda não tem. Ele vai ter depois, porque o mundo valoriza isso. Mas ele precisa ostentar. E quanto mais essa ostentação acontece, mais as pessoas o aplaudem. Nós estamos na época da ostentação. São os últimos dias. Ostentar é aparentar, né? Ostentar é isso, é ser orgulhoso, é jactancioso. Mas também os homens dos últimos dias seriam arrogantes. Arrogante é aquele que se eleva acima dos outros ou os despreza. É o arrogante. Se vê acima do outro, despreza o seu próximo. Os homens dos últimos dias seriam blasfemadores. Blasfemador é o difamador, aquele que fala mal do outro. Desobedientes, que significa também ser obstinado, insubmisso. Se existe uma autoridade, se ele tem que prestar contas a uma autoridade, ele não consegue. Ele é insubmisso. Ele se sente menos se ele tiver que dar satisfação para alguém. São os homens cujo pecado vai corrompendo, chegando nos últimos dias. Mas eles são insubmissos, desobedientes, e começa onde? Aos pais. O texto diz. Aos pais. Já já eu vou ler uma pesquisa para você aqui. Eles são também ingratos, desprezíveis, mal agradecidos. O pastor Damar acabou de falar agora sobre gratidão aqui, cantar essa música. Ingratos,
Os homens cheios de pecado e vivendo o pecado nos últimos dias seriam ingratos. Seriam irreverentes, diz Paulo. Irreverente é o profano, é aquele que é ímpio, aquele que é mau. Irreverente. E nós vamos vendo a cada dia essa sociedade sendo assim, carregada de pessoas irreverentes, pessoas más, que fazem a maldade por capricho, não é por acidente, não, ele maquina o mal mesmo. Maquina o mal mesmo, cada dia mais esse derramar de iniquidade dos últimos dias. Diz Paulo que nos últimos dias isso iria acentuar. Mas os homens dos últimos dias também seriam desafeiçoados, sem afeição natural, isso que significa, né? Insociável. Cara que não se dá bem com ninguém. É insociável. Ele é cruel. Também Paulo diz que eles seriam implacáveis, intransigentes, insensíveis. Seriam caluniadores. Caluniador é aquele que acusa o outro com falsidade. Ele mente para prejudicar o outro. É o caluniador, né? Sem domínio de si. As pessoas que parecem que perderam o autocontrole. Mesmo pessoas que, num tempo para trás, né? Mesmo que não eram cristãos, parecia que as pessoas tinham um pouco mais de autocontrole, um pouco mais de reverência, um pouco mais de respeito. As pessoas mais velhas eram respeitadas. Não se tratava de ser cristão ou não, era uma coisa comum. Hoje não há nada disso. Está piorando, e a notícia pior que eu vou te dar é esta. Com esse derramar de iniquidade dos últimos dias, Paulo diz que esse negócio vai piorar. E nós temos nos contrapor a isso como igrejas. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, tem o significado também de sedutores, né? Aqueles que seduzem para a traição, atrevidos, é o sinônimo também de arrogante, petulante, enfatuados, que significa orgulhoso, estúpido. São os homens dos últimos dias, sem a graça de Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma, e Paulo advertindo vai dizendo, tem alguns deles, Timóteo, que tem forma de piedade. Às vezes estão dentro dos nossos chamados cultos, né? Tem forma de piedade, tem uma cara de piedoso, tem até uma religião. Negando-lhes uma forma de piedade, de reverência e de respeito, negando-lhe, entretanto, o poder. E o conselho que Paulo dá a Timóteo é: foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, né, secretamente, nas casas, e conseguem cativar mulherinhas, já também estragadas, né, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você já reparou que as pessoas não deixam de praticar o bem por falta de saber? As pessoas sabem. As pessoas sabem. O ser humano sabe, tem muita comunicação hoje, tem muita informação. As pessoas não praticam, não é porque não sabem. Não praticam porque não têm coração, são cruéis, não têm natureza, são ímpios, são maus. Então eles aprendem sempre. Por isso que nós vamos tratar do problema na sua causa, a começar de hoje, de amanhã e do próximo domingo, porque não adianta nós virmos neste púlpito aqui tratar de comportamento. Não muda, as pessoas não mudam. Eu já decidi algum tempo atrás, na minha vida, a não mexer com comportamento mais. É uma gelada. É uma fria. Porque a questão é a causa que gera o efeito. Então,
Saulo, de vez em quando eu sou tentado ainda aí no estético do negócio, mas eu fico pensando depois, Senhor, me perdoa, eu tenho que trabalhar na base. Então tem muita gente que está aprendendo sempre, mas não consegue colocar em prática. No trabalho com casais que a gente faz, e o grupo, a equipe que esteve reunida aí, contando para mim as coisas que acontecem, mais aqui do nosso contexto da sede. Gente, pessoas que sabem muito, a palavra de Deus devia ser mestres, e estão se pegando ainda em pequenas farpas, picuinhas, tolices, fazendo braço de ferro. Marido que não cede, a mulher que não cede, critica, faz tudo isso dentro de casa. É cruel, é maldoso, cônjuge que é maldoso com o outro. Só que acontece dentro de casa. São esses que aprendem sempre. Tem uma aparência de piedade, e nós precisamos tratar isso conosco. Deus quer falar conosco, Deus fala com os presentes. Então hoje eu e você estamos diante de um espelho. Isso aqui não é só para o mundo. Isso aqui pode estar acontecendo numa intensidade bem menor, obviamente, mas entre nós. Nós podemos estar agindo assim e precisamos nos arrepender. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Quer dizer, você fala, e ele argumenta, ele transfere a responsabilidade para o outro, ele nunca assume a sua responsabilidade. Sempre o problema é o outro. São aqueles que ouvem sempre a verdade, mas nunca mudam. Dá um desânimo na gente, você não tem noção. Você fala, você orienta, e as pessoas não mudam. Por que não mudam? Primeiro, porque não querem. Segundo, porque não tem coração. E porque não querem, acabam adiando esta bênção de receber um coração terno, um coração agradecido, um coração novo, capaz de receber as instruções de Deus e praticá-las. Porque quando se tem esse coração novo, quando você recebe um mandamento de Deus, você os encara como a Bíblia diz, os mandamentos de Deus não são pesados, aquilo não é peso, aquilo você faz com alegria, você se sente bem ao praticar aquilo. Mas quando nós não temos este coração, essa natureza, nós nos sentimos bem. Nós vamos aprendendo, queremos aprender mais, né? Hoje também é uma febre muito grande de conhecimento. As pessoas querem conhecer coisas novas. Nem praticou o que ouviu, que é uma novidade. Se você ensinar a mesma coisa, ela se irrita com você. Que nem adolescente, quando não pratica ainda o princípio, não pegou ainda, você repete para ele e fala, pai, mas você já sei, pai. Já sabe, só que você não está praticando, por isso que eu estou te lembrando. Então é assim que muitas vezes nós agimos. E nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Finalmente, aqui Paulo diz, são homens de todo corrompidos na mente. O problema está na mente. O problema está na maneira como nós enxergamos as coisas. Réprobos, que significa desqualificados, desaprovados. O réprobo é aquele que é desaprovado, ele não consegue ir em frente. Ele é falso. Réprobo quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Meus amados, este é o quadro dos últimos dias. Paulo diz que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos, tempos sofríveis. E nós estamos vivendo esses últimos dias. E esses últimos dias, ele vai para além da família, quando a sociedade, como dizia o pastor Carlos Alberto hoje de manhã, com grande propriedade e conhecimento, falando desse clima que está no mundo, de tanta confusão. E eu olhando sobre isto, e ontem nós conversávamos, quando íamos para o Vale da Graça sobre isto, eu voltei e comecei a dar uma pesquisada nesse assunto, e eu encontrei uma pesquisa, ou melhor, uma visão, que o nosso querido David Wilkerson, que faleceu em 2011, pastor da Times Square Church, lá em
em Nova York, aquele que escreveu A Cruz e o Punhal, um homem que Deus usou para chacoalhar mesmo o mundo a partir dos Estados Unidos, um profeta de Deus. E no ano de 73, ele teve uma visão. E ele, como homem sério, ele escreveu isto. E como homem sério, ele publicou isto. E como homem sério, ele recebeu muitas críticas por isso. De 73 para 2015 passaram alguns anos, né? Eu vou ler para você agora. Só uma. Ele teve uma visão de 5 calamidades que iriam acontecer nos últimos dias. 5 calamidades. 5 ondas de calamidades que iriam acontecer. Isso 73. Se você quiser, depois eu disponibilizo isso para você. Eu te boto aí no nosso site CGSED aí para você ver, porque está publicado isso na internet, um material muito rico, muito objetivo também. Mas veja só o que ele diz. David Wilkerson teve uma visão relacionada com a queda da economia da América e do mundo todo, em 73. A visão também se referia à decadência moral e espiritual a níveis assustadores. Falava em desastres naturais e, o que mais nos chama a atenção, a decadência da igreja enquanto instituição humana e grande perseguição aos cristãos fiéis. 73. Sua visão foi publicada no livro A Visão. Se você procurar na internet também você vai encontrar. A Visão, David Wilkerson, com W, né? Com W e K. E em 74, o David Wilkerson foi muito criticado e perseguido pelos cristãos americanos e começaram a mandar a língua nele, né? Que a galera é assim, né? Não fazem nada e se você faz, então todo mundo se põe a criticar. Então notem que David Wilkerson escreveu sua visão em 73 durante a Guerra Fria. E quando o cenário político e econômico na América e no mundo era muito diferente do que é hoje. Muitas coisas que hoje existem nem ao menos eram imagináveis naqueles dias. Ele diz, vi 5 calamidades terríveis que virão sobre todo o mundo. Eu vou ler só os tópicos, não vou comentar, vou comentar só que diz respeito ao nosso tema aqui, a família. Primeira delas, uma confusão econômica que vai afetar todo o mundo. Segunda, a natureza com dores de parto, gemendo, a natureza. Terceiro, um batismo de imundícia na América. Quarta coisa, e aqui eu vou me deter, a rebelião no lar. O problema número 1 na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. A Bíblia diz que em Mateus 10:36, que os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Os pais serão traídos. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Veja se isso tem a ver com nossos dias. Será pior do que o problema das drogas, pior que o álcool, maior que o abuso do sexo ou qualquer outro problema da juventude. Uma pesquisa recente, nos Estados Unidos, anos 70, com 5.000 crianças, feita em 12 das principais cidades dos Estados Unidos, mais de 45% dessas crianças disseram, eu odeio os meus pais. Meus irmãos, se fizer uma pesquisa hoje, esse ódio está estampado. Este ódio está divulgado, está publicado, está manifestado na violência dentro de casa. Filhos não só desonrando seus pais, mas filhos matando seus pais. Convulsões nas famílias.
ataques do inferno. Não dá. Eu não sei você, mas eu tenho evitado esses programas sensacionalistas do final de tarde na TV. Eu não estou vendo. Faz algum tempo já. Não aguento aquilo. É muita desgraça. É muita má notícia. E se você for olhar mesmo, o pano de fundo está na família. O alvo está lá. Então, esse profeta, David Wilkes, já tinha visto isso, Deus havia mostrado para ele lá em 73. E a outra coisa, a quinta coisa que ele fala, é a perseguição contra os cristãos que verdadeiramente são cheios do Espírito Santo e que amam a Jesus. Está acontecendo ou não? De forma inimaginável. Ninguém podia prever isto. E o mundo não se importa com isto, meus amados. Os caras jogaram uma bomba no jornal lá de Paris, o mundo parou. Mataram 21 cristãos, uma notinha só. Passou. Porque o mundo não valoriza isto. Então, meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Hoje de manhã um pai me procurou no pátio desta comunidade. Criou seu filho aqui dentro. Participou do ministério com adolescentes, com o Elton lá atrás, com o Davi, pouco tempo atrás. E hoje não quer saber mais. Osmar, meu filho está revoltado. Ele chorava aqui no pátio. Osmar, por favor, me ajude orando. Me ajude orando. Então, meus amados, o alvo do inferno é a sua casa. E há um derramar de iniquidade, como disse Paulo, nesses últimos dias. E para fazer frente a isto, o antídoto contra isto é o derramar do Espírito, que também Deus prometeu que aconteceria nos últimos dias. Atos 2:17. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Para fazer frente a isto, meus amados, será um tempo de definição daqui por diante. Ninguém vai suportar. Os cristãos, soldados de chocolate, vão derreter, porque as coisas vão piorar. E eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. Por isso que estamos trabalhando nesse tema do ano da plenitude, para que nós possamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra, cheios da promessa. E esse é o tema que nós vamos tocar na semana que vem. Hoje nós vamos parar aqui, porque eu não quero me alongar, para fazer frente a esse derramar de iniquidade que eu li para vocês aqui, no texto de 2 Timóteo capítulo 3, somente aqueles que forem cheios do Espírito Santo. E isso tem que começar conosco, pais, para alcançar os nossos filhos. Começa com o homem, começa com a mulher, começa com os adultos. Isso vai atingir os jovens, porque o negócio está feio e vai piorar. E nós precisamos nos posicionar, para que nós sejamos exemplos na nossa casa. Eu e você precisamos nos encher de Deus, do seu Espírito Santo, lembrando que os nossos filhos, em relação aos nossos filhos, nós ensinamos a eles o que sabemos, mas nós reproduzimos neles o que somos. Essa é a regra máxima da educação. Você ensina o que você sabe na sua mente, mas você reproduz aquilo que você é. Se algumas dessas coisas ainda permanecem na sua vida, se você não se despojou disto, se você não lançou fora isto, se você ainda é um difamador, se você ainda é um caluniador, se você é avarento, se você ama o dinheiro, se você valoriza outras coisas que não o Deus e o seu reino, seus filhos vão reproduzir isto e piorar e potencializar isto.
Porque não sei se você já percebeu, se você tem filhos na fase de adolescência adulta, você percebe isso mais claramente. Nossos filhos, eles potencializam aquilo que nós temos de bom e de ruim também. Concorda com isso? Os pais têm filhos adultos aí? Concorda ou não? Os nossos filhos potencializam aquilo que nós somos. Então, se você não valoriza a palavra, a oração, a comunhão, o congregar, um exemplo simples. Você sabe por que para mim domingo é inegociável? Vou dar só um exemplo para você. Porque desde os 6 anos de idade, quando minha mãe teve uma experiência com Cristo, minha mãe, que era uma mulher que não tinha estudos, não sabia ler e escrever quando se converteu, movida pelo desejo de conhecer a palavra, ela foi estudar e foi ser alfabetizada depois de adulta, para ler a Bíblia. E ela sentava-se comigo com uma Bíblia que eu tenho até hoje guardada, chamada Bíblia das Crianças, toda ilustrada. Como ela não sabia ler, ela pedia para eu ler a Bíblia e ela me contava a história. Eu fui formado dentro de casa, não foi em escola dominical. Por quê? Porque o exemplo arrasta. A palavra informa, mas o exemplo arrasta. E eu valorizo, por exemplo, hoje, o culto a Deus, principalmente aos domingos, que para mim é inegociável, porque minha mãe repetia para mim uma frase sempre: filho, domingo é dia do Senhor. Ontem eu tive o privilégio de passar esse legado para um dos meus filhos. Pai, eu queria ir amanhã, não sei aonde e tal, mas conforme for, se der certo, eu volto para o culto. Falei, filho, relaxa. Mandei um WhatsApp para ele. Relaxa, domingo é dia do Senhor. Mas, pai, então, filho, domingo é dia do Senhor. Nenhum filho gosta de ser contrariado. Você gostava? Meus também não gostam, sabia disso? Mas lá na frente eles vão falar como eu estou falando aqui. Lá no futuro, quando eles tiverem os filhos deles, eles vão repetir o que eu estou repetindo aqui. Então é assim que funciona a família, em coisas bem básicas. Aquilo que você valoriza, pai, é o que seu filho ou a sua filha vai aprender a valorizar. Se você valoriza a palavra de Deus, a meditação, se você, aos seus filhos acordarem, ver você lá, com a Bíblia aberta, fazendo a sua devocional, a hora que você falar para eles, filhos, fez sua devocional hoje, ele vai engasgar e vai ter que fazer. Porque o seu exemplo vai falar mais alto. Se você, por exemplo, falta nos cultos por qualquer razão, não valoriza os cultos, não valoriza, como eu já preguei aqui, congregar é um mandamento, você não valoriza. Hoje você veio, porque é ceia. É ceia, primeiro domingo, é ceia, mas domingo que vem, é dia 8 de março, Internacional da Mulher. Aí se não der, você não vem. Saiba, pai, atenção, pais. Você vai estar dando a seguinte mensagem para os seus filhos. Filhos, cultuar a Deus, viver para Deus é assim. Quando der, você faz. Quando não der, você não faz. Mas eu não falo isso, Osmar. Fala. Você fala do jeito mais marcante, do jeito mais contagiante, do jeito mais poderoso, através das suas atitudes. Através do seu exemplo. A informação traz para a mente. O exemplo arrasta você para a conduta que você quer. Por isso que a Provérbios 22:3, ou melhor, 22:6, o 3 também é bom, mas é o 6 que eu quero enfatizar, na versão da NVI diz assim: treine os seus filhos no projeto que você tem para eles, porque mesmo quando crescer, eles não vão se desviar. Qual é o projeto que você tem para os seus filhos? O que você quer para o futuro da sua casa? O que você quer para o futuro da sua família? A partir do dia 8 de março, domingo que vem, nós vamos descortinar aqui várias promessas de Deus para a sua família. E promessa é pacto. Olha só a definição que eu vi de promessa, que eu queria só encerrar dizendo para você isso aqui.
Promessa é compromisso de fazer algo. Promessa é comprometimento, é empenho, é obrigação, é pacto. Quando nós falarmos aqui das promessas de Deus, é aquilo que Deus se empenhou em fazer por você e pela sua casa. E se eu fosse você, eu não perderia um domingo aqui para anotar isso, para viver debaixo dessas promessas, porque a coisa vai piorar. Essa notícia que eu queria dar para você não é nova, não estou chovendo numa olhada aqui, mas as coisas vão piorar e só vão perseverar até o fim aqueles que forem cheios do Espírito Santo, e é isso que nós vamos falar no domingo que vem. Nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne e principalmente sobre os nossos filhos e a nossa casa. Vamos ficar em pé?